Eu estou reunido neste momento com alguns alunos do Colégio Estadual Cívico-Militar Olavo Bilac, de Piabiru, no Paraná, e nós vamos trabalhar, demonstrar nessa gravação rápida como é que a gente faz, uma pequena demonstração de como é que a gente faz para acessar a Redação Paraná, para fazer a redação e também para ver a correção do professor. Neste momento, eu vou então fazer essa demonstração para vocês de como é possível desenvolver e realizar isso. Depois, eu vou disponibilizar este material, este vídeo, no Classroom das turmas de cada um de vocês, nas turmas que eu trabalho, tá? E vou compartilhar com a professora diretora, professora Fran, que me autorizou fazer esse momento com vocês e conversar com vocês. Eu só gostaria que vocês abrissem a câmera um pouquinho, pelo menos, só para a gente fazer a foto, para depois eu colocar isso no grupo para a professora diretora, para a diretora, para que ela possa, pelo menos, ter uma compreensão desse momento que a gente está participando aqui. Vocês podem, por favor, abrir a câmera? Ok. Obrigado. Eu vou só fazer um print aqui para poder registrar esse momento. Eu estou sozinho aqui agora. Vou tirar a minha máscara, porque senão poderiam me chamar de professor mascarado. Vamos lá. Então, vou registrar esse momento aqui, só um minutinho. Sorrisinho no rosto. Deixa eu registrar aqui. Ok. Então, vamos para esse momento que a gente tem. E agora, se quiser fechar a câmera, pode fechar, tá? Fique à vontade. Como regra que eu já mostrei para vocês, quando você está no seu celular, no seu computador, e você vai acessar a Redação Paraná, a primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir uma guia. Nessa nova guia, você digita Redação Paraná. Não precisa cuidar com todos os detalhes de escrita correta, porque ele vai aparecer do mesmo jeito. Quando aparece, ele aparece a primeira opção. Lá está escrito redação.pr.gov.br, e significa que então que está no Redação Paraná, e é justamente o mesmo final do e-mail de vocês, @escola, tá? E neste caso é para redação. Então aqui você tem certeza que você está no lugar certo. Clicando aqui, você vai para a redação. Se você não estiver logado, ele vai pedir para você logar. Vou demonstrar isso agora, como é que acontece isso daqui, quando você vai fazer o login pela primeira vez, tá? Vou mudar, vou fechar essa parte aqui e vou agora abrir uma guia anônima. Como se você fosse fazendo no seu celular, no seu computador. Não é para fazer isso agora, é só para ver como é que eu estou fazendo, tá? Nova janela ou nova guia. Neste caso, eu vou abrir uma nova janela anônima. Por quê? Porque se eu abrir uma nova guia anônima, vai permanecer aqui, vai usar o mesmo login que eu já estou. Então, eu vou abrir uma nova janela. Nessa nova janela, eu vou digitar como eu fiz, ó. Agora eu vou digitar sem cuidar de nenhuma informação de escrita correta das palavras. Não vou colocar acento nem nada. Ó, só as letras. Apareceu do mesmo jeito. Primeira opção, com .pr.gov.br, clico ali, Redação Paraná, e aí ele vai abrir para mim essa parte. Novamente ele apareceu aqui, ó, porque eu ainda estou logado, está aparecendo do mesmo jeito. Então não vai, como eu estou logado, já ele vai me dar automaticamente essas informações aqui que eu estou utilizando nesse ambiente, mesmo com a janela anônima ativada. Eu posso sair aqui
tá? Neste caso, porque eu não vou utilizar. Então, quando você acessa, você vai poder ver todos os materiais, os conteúdos que está aberto para você. Para mim, aparecem minhas turmas aguardando correção e assim por diante. Para você vai aparecer de modo diferente. Agora, eu vou pedir para que o Arthur exiba a tela do computador dele e, primeiramente, só exiba a tela para que eu possa ir orientando como é que você faz para chegar lá e onde eu quero que você vá para que todos possam ver. Pode apresentar a sua tela. A partir desse momento, o Arthur não está vendo quem está participando aqui junto com a gente. Ele só está vendo a tela do computador dele, certo? Ele está vendo ali embaixo quem está participando no Meet, conforme a gente está vendo na tela dele, mas ele não está vendo os outros participantes e nem as informações que estão aparecendo agora, porque ele está apresentando a tela inteira. Quando ele apresenta a tela inteira, ele não tem essa visão, tá? Então, neste momento, eu vou ficar aqui só com a visão que ele tem. Ele está com o chat aberto, porque ele está sem microfone, então se ele tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ele poderá fazer utilizando o chat para escrever para a gente. Arthur, primeiramente, quero que você feche aquela... Vai lá na Redação Paraná, onde você já abriu. Isso. Aqui eu quero que você feche, saia vem aqui no seu nome e saia da apresentação. Saia da apresentação, não, desculpa. Saia da redação. Vai lá em redação. Isso. Clica lá no seu nome. Sai da redação. Lá embaixo. Sair. Isso. Gente, agora eu vou pedir para ele fechar essa guia da redação, lá em cima. Isso. Fecha no X. Agora eu vou pedir para ele abrir usando uma nova guia, lá naquele mais. Veja, é isso que você tem que entender. Quando você está em casa no seu computador, você tem que pegar e digitar, buscar a Redação Paraná, tá? Neste caso, ele já está logado, porque ele já fez o login utilizando a Redação Paraná, como a gente já ensinou, certo? Então, ali está o nome dele, utilizando o @escola. Só posiciona o cursor em cima do A para a gente ver. Sem clicar. Olha ali, ó. arthur@escola.pr.gov.br. É isso que você tem que estar sempre prestando atenção. Se você está logado com o seu @escola para você usar esses ambientes. Se não estiver, não vai dar certo. Nem redação, nem leitura, nem qualquer outra atividade da escola que você precisar fazer. Então, sempre tem que estar atento se está utilizando o @escola. Agora, que ele sabe que ele está utilizando, ele vai clicar, por exemplo, ali na busca e vai digitar Redação Paraná. Já apareceu, olha ali, ó. Clicou, pode clicar. Ele vai acessar, vai pedir confirmação, ele clica no botão entrar com o Google. Ele vai confirmar que é ele que está ali. Neste caso, como o computador é dele, não vai exigir senha, vai entrar direto. E aqui é o ponto que eu queria demonstrar. Neste momento, está aparecendo aqui. Todos vocês, toda vez que chegar na Redação Paraná, a primeira coisa que vai aparecer para vocês é escrito lá em cima, pendentes. Apareceu pendentes, significa que, se estiver escrito ali embaixo, redações em atraso, significa que você tem alguma coisa que você ainda não completou, que você não realizou. Abaixo disso está escrito, olha ali, ó, viu? Abaixo disso está escrito aguardando correção. Observem que ali embaixo está escrito nenhum registro encontrado. Ou seja, não tem nenhuma redação aguardando correção do professor. Todas aquelas que você entregou já foram corrigidas e tem uma redação que você não concluiu, que está lá em cima, que está pendente ainda, que está em atraso, tá? Para você ver as redações lá embaixo, aquelas que já foram concluídas, clique em qualquer uma delas.
Ele clicou naquela dali. Essa redação que ele clicou, ele quer ver qual foi a nota que o professor deu e se o professor deixou algum comentário para ele. Onde é que ele vê isso? Desce lá embaixo, ó, tá ali as notas, pode descer. E dali, ó, histórico de correções. Concluída. O professor deixou alguma mensagem? Clica ali. Concluída, ó, realizado o mês. Clica nesse 100 aí. Ele escreveu alguma coisa? Devolutivo do professor. Não, não tem nada escrito. Tem alguma coisa escrita aí? Nada. Então não tem nada escrito. O professor não escreveu nada, nenhuma correção para ele sobre esta redação. Certo? É isso que eu queria demonstrar agora. Volta lá. No topo. Isso. Agora clica na redação e atrás. Vamos ver como é que está a sua redação. Clica lá. Olha aqui. Ele tá aqui a redação dele, tá? Desce lá embaixo. Ó, tá aqui para corrigir online. Só vai rascunho. Eu preciso... Ah, peraí. Desce mais um pouco. Aqui está na correção online 8 dias que ele fez. Olha aqui. Esse é o ponto que eu queria destacar. O professor, ele mandou para o professor, tá? E olha o que está escrito, ó. Devolvida para a reescrita, realizada às 6 horas. Faz 6 horas que eu entrei na redação dele e devolvi para a escrita. Ó, em cada uma dessas partes que estão aqui escritas, aparecem as informações. O que é que ele tem que arrumar no texto, certo? Todos vocês vai aparecer a mesma coisa quando eu devolver a redação para você arrumar. No caso dele, ó, está ali escrito, professor Vanderlei. Ó, agora não clica mais em nada, Arthur. Para o cursor. Isso, para o cursor, deixa ele paradinho aí um pouquinho. E aí o pessoal vai acompanhando conforme eu vou lendo aqui e vou mostrando. Então aqui agora, o que a gente consegue ver? Professor Vanderlei Ismarra de Oliveira, devolutiva do professor, abaixo a correção neste formato. Estou explicando para você como é que vai ser o formato da correção. Olha lá. O que você escreveu no texto vai aparecer naquela parte. E aí, o X versus a minha sugestão de correção que pode aceitar ou não. Ou seja, mais embaixo você encontra a inveja até que foi boa versus a inveja até que foi boa. Daí, olha ali o que você vê. Na primeira parte, é o que o Arthur escreveu. É o que o aluno escreveu. Na parte de baixo, é o que o professor escreveu, corrigindo o que ele fez. Detalhe, essa parte é o título. Aqui eu estou dizendo que no título ele tem que colocar as letras maiúsculas. Ali, ó, em algumas palavras. Então ele vai ter que ir lá, na hora de corrigir a redação, ver isso que eu estou pedindo, ir lá e corrigir. Outra informação. O texto dele, observem, era uma vez, e termina lá, foi boa. Todo esse texto está num parágrafo só. Mas esse texto, ele tem mais de um parágrafo. Por quê? Ele conta informações diferentes. Então, abaixo disso, ó, do texto dele, conforme ele mandou, tem um outro X, e logo em seguida, o mesmo texto dele, só que organizado em parágrafos. Desce um pouquinho a mãozinha ali para que possam ver bem. Isso. Olha lá. Era uma vez, está num parágrafo. Chamavam ele, está no outro parágrafo. Um certo momento, está no outro parágrafo, e assim por diante. O último parágrafo é a escrita que esses alunos estudavam, a escola que esses alunos estudavam. É o último parágrafo. Um outro detalhe, aqui, é aqui embaixo. Ele deixou o nome dele escrito na redação. Volta lá em cima para mostrar para todo mundo ver. Ó, Arthur Machado E aí, Berger, neste caso, o Berger, aí neste caso, não pode aqui, neste momento, deixar o nome dele registrado na redação. Esse é um gênero textual que ele não coloca o nome dele. Em que tipo de gênero textual, qual o gênero textual que ele coloca o nome dele? Quando o gênero textual é carta, por exemplo. Carta pessoal. Aí precisa ter o nome. Neste caso, é um conto. Não precisa ter o nome. Para quem está fazendo dissertação argumentativa,
não precisa colocar o nome. Quem está fazendo artigo de opinião também não precisa colocar o nome, não tem que colocar o nome. Nessa proposta aqui, colocar o nome é um erro. Então, desce lá agora. E eu estou pedindo exatamente isso. Apague o nome. Não deve colocar nome num texto assim, em textos assim. E aí, essa parte aqui ele não pode mudar. Tem coisas aqui que ele pode aceitar ou não aceitar. Tem coisas aqui que você, aluno, você, aluna, pode aceitar, pode não aceitar da minha correção. Tá? E fazer a sua correção. De qualquer forma, você tem que fazer essa correção. Portanto, agora eu vou informar aqui para o Arthur, especificamente, como se eu estivesse em sala com ele. Então, Arthur, na hora que você estiver corrigindo o seu texto, vamos mostrar para você. Vou usar aqui agora o texto dele. Como se fosse corrigir. Eu não vou conseguir pedir para ele fazer essa correção agora, porque se eu pedir para ele fazer essa reescrita do texto, vai demorar muito. Então, quando você for escrever, arrumar o seu texto, Arthur, você vai conseguir chegar lá na onde fica escrito, não está escrito pele, coloca ponto e dá enter para mudar para outra linha. Quando chegar lá em muitas coisas, pressiona enter, coloca ponto, pressiona enter para mudar para outra linha. Toda vez que você muda para outra linha, letra maiúscula, porque é nova frase, novo parágrafo. Aí, você vai colocar essa frase tudo num parágrafo só. Quando chegar em era bonita, vai colocar outro ponto e vai mudar para outra linha. Compreendeu isso, Arthur? Ótimo. Obrigado pela sua colaboração. Agora, eu vou pedir para o Arthur parar de apresentar e vou pedir para uma das colegas apresentarem. Pode ser a Caroline. A Caroline também saiu. Giovana? Eduardo está chegando no nosso encontro. A Caroline está exibindo a tela para nós. Deixa eu só exibir aqui a minha visualização, para que eu possa ver quem está participando do nosso momento aqui com a gente. Só um minutinho. Ok. Eu estou pedindo para que a Ana Lívia também está aqui. Obrigado pela presença de vocês. Eu estou pedindo para que a Caroline exiba para nós a tela do celular dela para mostrar como é que acessa a plataforma Redação Paraná, como é que localiza os textos do professor usando o celular e como é que corrige o texto usando o celular também, tá? Então aqui, ela está participando da reunião, ela está acompanhando, está exibindo a tela dela aqui agora. Ô, Caroline, nessa tela que você estava, volta ali, reunião, está escrito ali, ó, reunião, clica aí. Opa, saiu, volta lá. Isto. Agora, na reunião, ela está compartilhando a tela com a gente. E ela vai ver. Fala, Eduardo. Eduardo levantou a mão. Não, desculpa, professor. Eduardo, não consigo Eu te ouvir. cliquei errado. Estamos com algum problema no áudio, porque eu não consigo ouvir você. Tá? Não estou conseguindo ouvir ninguém. Estou com esse problema no nosso áudio, tá? Então eu não consigo ouvir vocês. Nenhum de vocês. Provavelmente o microfone de vocês está funcionando, mas eu não consigo ouvir. Ela está com problema no celular. Entendi. Dando continuidade, ela vai exibir ali. Depois eu vou pedir para mais um exibir, tá? Neste momento, a Caroline vai exibir as informações aqui. Vou pedir para ela ir em uma guia anônima do Google. Vai lá no Google. Isso. Mesmo aqui no celular, ela consegue ir para uma guia anônima. Como é que ela faz? Não. Volta lá. Tá vendo aqueles 3 pontinhos ali perto de 37?
Google Chrome. Isso. Logado com arroba escola. Redação. Já apareceu. Ela selecionou. Primeira opção. Já está escrito ali, ó, redaçãoparaná.pr.gov.br. Aguardar carregar. Carregando a página da redação. Isso é normal acontecer. Quando você está utilizando, aqui está informando que ela está entrando num ambiente inseguro e tal, que é arriscado. É porque o celular não está reconhecendo ou está com problema na conexão. Ó, ela foi no caminho errado. Volta. Tem que ir no primeiro. Sempre no primeiro. Ó, agora deu certo, não deu nenhum problema. Por que que aconteceu isso, gente? Provavelmente, no primeiro momento que ela acessou, ou o celular dela não suportou, tá? Não, a memória não aguentou, ou deu uma falha na internet. E é por isso que no primeiro momento ela não conseguiu acessar. Não mexe a tela por enquanto, tá? Toda vez que você acessar alguma coisa, primeiramente, leia o que está escrito, tá? Principalmente no celular, todos vocês. Leia as informações que estão ali. Veja que no celular e no computador é a mesma coisa. O Arthur agora está vendo como é que aparece no celular, mas provavelmente ele já sabe, já viu isso também, tá? Aqui, ela está mexendo em alguma coisa que não é para mexer agora, não precisa. Pode deixar isso aí. Apareceu mensagens ali para você, mas é porque são notificações que está aparecendo. Você pode bloquear essas notificações usando configuração, mas agora nós não vamos fazer isso. O nosso foco agora é mostrar como é que utiliza a redação Paraná para acessar as redações que você tem que fazer, aquelas que você fez e assim por diante. Neste caso, olha só, no primeiro caso, o Arthur mostrou que em pendentes, não mexe na tela, senão a gente se atrapalha. O Arthur mostrou que onde está escrito pendentes, estava escrito que tinha uma redação em atraso. Por que no caso dele tinha atraso? Porque eu mandei para ele reescrever a redação e arrumar e devolver para mim, enviar de novo. Neste caso aqui, a Caroline não tem nenhuma redação pendente. Como é que eu sei disso? Primeira coisa que eu tenho que ler quando eu chego aqui, pendentes. Daí, olha lá embaixo, não há redações pendentes. Ou seja, ela não tem nenhuma redação para fazer. Todas que tinham sido solicitadas, ela já fez. Abaixo disso, aguardando correção. Posiciona, vai ali, ó, clica ali, posiciona, aguardando correção. Ó, aguardando correção, não tem nada, tá ali, ó, nenhum registro encontrado. Por quê? Ela também não tem, todas as redações que ela enviou, o professor já corrigiu. Agora, olha só, lá embaixo tem as outras redações. A última redação, eu quero que ela mostre pra gente. Qual foi a última redação que ela fez? A última redação, parece que aqui só está essa aqui, que é já antiga. Eu não sei por que para ela não está aparecendo a outra redação. Tudo bem. É, o Eduardo, para enviar isso para alguém, fora do arroba escola, se a pessoa não tem arroba escola, ela não poderá participar. E ela não é da nossa turma, é de outro lugar, de outro colégio.
ela terá que estar ciente de que ela vai aparecer aqui e que ela não vai poder ficar sem aparecer. O nome dela vai aparecer, o registro dela vai aparecer, vai ficar gravado, ela tem que estar ciente disso. E ela pode preferir, então, não entrar, certo? Desce lá embaixo, Caroline. Bem lá embaixo. Ó, adequação ao gênero, tá aqui as notas, pode descer. E lá embaixo, ó, devolutiva do professor. Olha lá, não há comentários a serem exibidos. Então, a Caroline sabe que nessa nota dela aqui, o professor não fez nenhum comentário. Ou seja, o professor não fez nenhuma correção para ela e não pediu nenhuma correção. É isso. Ponto. Encerrou. Agora, vou pedir para que outro, no caso, o Eduardo Alípio ou a Giovana, se a Giovana puder, quiser, pode apresentar para a gente ver como que aparece para ela. Ana Lívia, se você conseguir usar o microfone, você pode falar pelo microfone, não sei se vamos conseguir te ouvir, ou então pode apresentar, por favor. Muito bem. Ana Lívia está apresentando para nós a tela do celular dela, e aqui ela já está exibindo para nós. Nós já vimos demonstrado pela colega Caroline como é que a gente faz para acessar. Neste caso, ela está mostrando, ó, não movimenta, vamos com calma, vamos por partes, para que todo mundo possa ver e ter clareza. Redação Paraná. Ali nas três barrinhas, o que você tem? O que você encontra? Clica lá. Ó, não clique em nada, só para o pessoal ver. Aparece o nome, aparece voltar ao início, ver as instruções, treinar redação, informações e sair. Pode voltar na página principal, clicar na página principal, ou clicar nas três barrinhas de volta. Isso. Então, clicou nas três barrinhas de volta, ela recolhe e você continua na página da redação. Observe também que aqui não há redações pendentes, certo? Muito bem. O Eduardo... Eduardo não. Não sei se é o Eduardo. O Arthur, ele está pelo computador. Depois eu vou verificar com o Eduardo como é que aparece para ele. Vamos lá. Aqui, neste caso, ações para transformar o mundo. Está ali, foi a última redação que eu solicitei. Giovana, desculpa, Ana Lívia, por favor, clica nesta redação. Observe que ali está escrito... volta, por favor. Pode voltar. Volta. Volta na tela anterior. Volta mais uma vez. Isso. Aqui. Ó, estudante. Você que... Professor, onde é que está a redação aguardando a minha redação? Eu já enviei para o senhor. Ó, tá ali. Pendente, você não tem nenhuma mais para entregar. Você entregou todas que eu enviei para você. O que está acontecendo aqui? Diferente da Caroline, ela tem uma redação que está aguardando correção do professor. Está escrito ali, ó. Aguardando. Quem que é o professor? Vanderlei. E lá em cima, na tarja azul, está escrito aguardando correção. O professor ainda não corrigiu. Tá? O professor ainda vai corrigir a redação dela. Nós acabamos de ver um exemplo com a Caroline de redação que o professor não corrigiu, que ela entregou todas. Nós vimos um caso do Arthur que o professor já corrigiu e deu devolutiva para ele, tá? De como está. Agora, eu vou, neste momento, aqui, não vou fazer a correção agora, senão vai tomar muito tempo da gente. Só vou pedir para que aqui ela entre nessa redação que está aguardando correção do professor, por favor. Observe que como ela já enviou, está aqui a proposta normal, mas lá embaixo ela não consegue mais mexer. Desce lá embaixo.
Quando a redação está aguardando correção, ó, fica ofuscado. Ela não consegue mexer. Está aguardando correção do professor. Tá? Ela fez a correção online 4 vezes, ó. 4 vezes ela fez a correção. Histórico de correções. O professor ainda não corrigiu, não devolveu para ela. Quando o professor devolver, então ela vai ver aqui para poder verificar quais são as coisas que ela precisa consertar. Por que eu estou mostrando isso? Para que vocês não fiquem dependendo somente do laboratório para desenvolver a correção da redação. Até porque essa correção aqui, essa redação aqui, ela já teria vencido o prazo dela. A gente está abrindo, esticando o prazo para que vocês tenham tempo de corrigir, devolver e, no caso, participar de um programa, de um concurso de redações. Tá? Neste caso, é um caso de redação original, que ela fez a redação dela. Não copiou de ninguém, não fez outra redação. É a redação dela mesmo. E daí, por isso, ela poderá participar. Próximo. Agora, como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir para o Eduardo ali exibir a tela dele, tá? Para a gente ver como é que aparece o dele. O Eduardo ali sabe como fazer? Se sabe, pode exibir. Se não, eu explico. Como faz? Você vai clicar nos 3 pontinhos lá embaixo e vai compartilhar tela. Isso. Compartilhando a tela com a gente, Eduardo Alípio. Ele chegou na parte de redações, está ali em Redação Paraná, que é o que nos interessa agora. Também está aguardando correção do professor, certo? Então, assim que o professor conseguir corrigir e devolver, ele vai ver ali a correção. Vou pedir... Deixa eu verificar aqui como é que eu faço. Que eu queria mostrar pelo celular, alguém que veja essa correção pelo celular, como é que aparece. Eu vou pegar o caso do Arthur, que está aqui aparecendo, e vou pedir... Do Arthur não, desculpa. Do Eduardo mesmo. Eu vou pegar a redação dele para a gente poder analisar. Só um minutinho. Ó. O Eduardo, eu vou pedir para você parar de apresentar a tela. E eu vou apresentar a minha. Retomar a minha apresentação. E vocês vão ver a minha tela. Depois eu peço para ele apresentar de novo. Então, vou corrigir a redação. Ó. Todos os outros já foram corrigidos. Eduardo Alípio ainda não. Agora vocês conseguem ver aqui. Vou corrigir. Para eu corrigir, cada um dos elementos que estão aqui. Ó, ações que mudam o mundo. Foi isso que ele escreveu. Como é que eu vou fazer para fazer a alteração? Eu vou fazer uma demonstração aqui, rapidamente, de como é que seria isso. Então, ó, primeiro ponto. Ele colocou o título, mas o título está inadequado. O que eu vou fazer? Vou pegar como referência esse arquivo aqui, que eu já deixei salvo, para explicar para ele como é que vai funcionar a minha correção. Como é que ele vai ver lá. Então, para todos vocês, eu coloco aqui, ó, solicitar reescrita. Quando eu clico em solicitar reescrita, colo aquela informação que eu passei para vocês. Ó, abaixo, a correção neste formato. Tá, ó. Eu vou até arrumar esse texto. A correção vai estar neste formato. O que você escreveu aparece primeiro. O X é para mostrar a diferença. A minha correção aqui é logo abaixo. Então, aqui está o que você vai estar o que você escreveu. Aqui um X para mostrar que é diferente e que aqui é a correção do professor, tá?
a minha sugestão de correção que você pode aceitar ou não aceitar. Ou seja, o que significa isso? Você vai, se você concorda com a minha correção, você vai lá no seu texto e vai corrigir colocando o que eu escrevi aqui. Se você não concorda, você vai fazer do seu jeito uma outra correção para que melhore o texto e não fique com erros. Tá? Neste caso aqui, como é que vai funcionar? Coloquei em orientação para você, eu coloco aqui. Ações que mudam o mundo. É o que tem que ser arrumado. Ctrl V, X, Ctrl V de novo, para colar aquilo que eu quero que seja alterado. Então, ações tem que ser colocado em letras maiúsculas algumas coisas. Ó, é título. Então, isso tem que estar em letra maiúscula. Próximo. Outro problema que eu estou vendo aqui. Então, ó, você já pensou sobre a poluição ou desmatamento? Ó, temos aqui, ó, a seguinte situação. Ó, tudo isso aqui. Tá? Tem vários probleminhas aqui. Quais são os probleminhas? Ele vai saber como é que vai ficar agora. Peguei o dele, é o texto dele, está lá. X, diferente de agora. Ou seja, qual que seria a correção desse texto? A melhor correção seria essa, ó. A poluição, vírgula. O desmatamento, ele deixou sem espaço depois da vírgula, então faltou espaço. Terrenos baldios, e aqui está certo, ó. Deixa eu ver. Está faltando um espaço aqui, ó. Não tem espaço depois do ponto. Espaço depois do ponto. Muito bem. Então, essa parte já ficou arrumada. Ele deverá ir lá no texto dele e corrigir desse jeito. Agora, a outra parte. Você pensou, então aqui já está tudo certo. Ó. Em práticas. A palavra práticas está faltando acento. Eu vou colocar ali, porque ele tem que arrumar. Então, práticas, do jeito que ele escreveu, e agora com a correção. Ó. Práticas. Volto lá. Novamente. Tem aqui outro problema. Faltou espaço. Mesma coisa. O X para diferenciar, para você saber que o que está embaixo é a correção que eu estou fazendo. Ó, é só isso que ele tem que mudar naquele livro. Outro, pensei, ó, eu pensei, vou pôr uma notícia de exemplo. Ó, aqui tem um problema. Nessa parte aqui, ó, até o quando. Tá? Só que eu vou pegar até aqui, ó. Por quê? O ponto está separado da palavra. De novo, essa informação aqui eu vou levar para lá. Ó. Do jeito que ele escreveu. E agora a correção. Bom, vírgula. Eu sei, eu pensei, ele colocou um ponto de exclamação, não tem necessidade. Estou tirando esse ponto. Eu pensei, vou pôr uma notícia. Esse pôr é verbo colocar. Eu vou colocar uma notícia de exemplo. Esse pôr tem que aparecer com acento, acento circunflexo. Para fazer esse acento, vai pressionar Shift, segurar, pressionar o acento circunflexo, aquele chapeuzinho, e daí pressionar a letra O. Solta os dois e pressiona a letra O. Pôr. E aí, notícia, colocou entre aspas, uma notícia de exemplo. Aqui, tá junto de novo. Separo, coloco um espaço entre. Um sítio lindo. Aí aqui, ó, tá faltando acento no I, de sítio. Tá? Ó, nessa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela para vocês verem com mais qualidade essa informação. Um minutinho. Ó. Sítio lindo. Esse sítio está faltando um acento. Vou colocar o acento. Sítio lindo. Ou apaguei que não é para apagar. Sítio lindo. Pronto. Só que aqui, ó, tem um espaço entre o ponto e a palavra no final da frase. Não pode ter. É falha no texto. Então, arrumado, ó. Aqui o que ele escreveu, que ficou inadequado, e aqui o que ele tem que arrumar. De novo. Depois, toda essa parte que eu vou apagar, tá? Eu vou cortar do vídeo e vou colocar somente aquilo que interessa pra gente nesse momento. Então, aqui agora.
Só um minutinho que eu vou ter que mandar mensagem para uma pessoa aqui. Urgente. Continuando. Onde eu parei. Ações que mudam o mundo. Daí, as outras coisas que eu já corrigi. Bom, eu sei, eu... Sim, não também pode fazer. Não, mas daí não vai atrapalhar muito, não. Isso, tranquilo. Bom, eu pensei, vou fazer uma notícia de exemplo em um sítio lindo. Uma notícia, vou pôr uma notícia de exemplo. Em um sítio lindo. Veja só. Um sítio lindo. Este caso aqui, ele já está começando a escrever o texto dele. E aí aqui tem alguns probleminhas. Ó, um sítio lindo, quando os moradores resolveram ir viajar, deixaram para uma pessoa cuidar. Veja, neste caso aqui, tem vários probleminhas que agora eu estou observando, que tem que arrumar. Ponto e tudo mais. Tá? Primeira coisa. O que eu arrumei aqui embaixo não serve para arrumar. Bom, eu pensei, vou pôr uma notícia de exemplo. Neste caso aqui, não pode ser vírgula. Tem que ser ponto. E não é um sítio lindo, é em um sítio lindo. Então, em, letra maiúscula, em um sítio lindo. Aí, a sequência. Em um sítio lindo. Aí eu volto lá em cima e vejo a sequência do texto dele. Em um sítio lindo, vírgula. Quando os moradores resolveram ir viajar, esse ir não precisa. Resolveram viajar, vírgula. Deixaram para uma pessoa cuidar. Então, aqui. Vou pegar tudo isso aqui e vou arrumar ali, ó. Tá? Tudo no arquivo, num parágrafo só. Vou pegar tudo isso aqui que ele fez, ó. Em um sítio lindo. Isso aqui vai ser um novo parágrafo, viu, Eduardo? Não é tudo junto. Depois de exemplo é ponto. Olha lá. Ó. Depois de exemplo vai ser ponto. E você vai dar Enter. Vai pressionar Enter e vai colocar ali, ó, a sequência das outras informações, tá? Inclusive, eu vou pegar o seu texto do jeito que está aqui e vou colocar aqui, ó, na frente, do jeito que eu copiei, tá? Ó. Olha que agora eu vou tirar aquela parte que está exagerada, que não precisa estar ali. Está repetido 2 vezes. Agora ficou do jeito que está lá no seu texto. Ó. O que tem que ser arrumado? O que tem que ser arrumado é isso daqui. Em um sítio lindo. Ó. Bom, eu pensei, vou pôr essa notícia de exemplo. Até aqui tudo certo. Em um sítio lindo, aqui é a notícia dele já. Vírgula. Daí eu vou colocar as outras informações que ele colocou aqui também, ó. Quando e tudo o resto. Ó. Não vai letra maiúscula. Letra minúscula, porque é a continuação da frase. Os moradores resolveram viajar e não ir viajar. Resolveram viajar
Deixaram, ó, viajar é um verbo. Vou usar uma outra informação, vírgula. Resolveram viajar, deixaram para uma pessoa cuidar. Aí, nome da chácara alterado. Não precisa colocar isso daqui. Tá? Não precisa colocar essa informação aqui. Chamada Carla. Aí aqui, você vai colocar desse jeito. Nome alterado. Nome alterado. Nesta outra parte aqui, ó, o ponto estava junto da palavra, você vai separar. Deixar uma pessoa para cuidar, chamada de Carla. Chamada de Carla, não. Chamada de Carla também não dá certo. Chamada Carla. Nome alterado. Quando eles voltaram, voltaram é com L. Preciso da vírgula depois de voltaram. Quando eles voltaram, a maioria dos animais mortos estavam mortos. Mortos, vírgula. Árvores, precisa de acento. Árvores cortadas e queimadas. Não é queimadas. Queimadas. Um horror. Ponto. Então agora o texto dele ficou arrumado. Ó, aqui em cima está o jeito que ele fez e aqui está com correção. Se ele concordar com a minha correção, ele vai pegar e transcrever exatamente isso daqui lá naquele texto dele quando ele for corrigir. Só para eu perguntar e para ter certeza. Eduardo, você está conseguindo acompanhar? Está entendendo? Escreve no chat para mim. Os outros estão conseguindo entender como é que funciona também para fazer a correção? Ótimo. Dando continuidade agora. Vou concluir. Aqui está um arquivo só. Tá? Vou fazer tudo de uma vez. Não dá para ficar arquivo só, não. Um parágrafo só. Iniciando com letra minúscula e não tem ponto no final. Vou fazer toda a correção de todo esse parágrafo de uma vez só. Então, vou colocar aqui o parágrafo. Olha lá. E agora, vou colocar a correção. O de cima é o dele. O de baixo é o meu. Aí, um horror. Aquela parte lá já está certa. Agora esta outra. A sequência qual que é? É essa. Vou arrumar, então, a parte de baixo. Começa com esse daqui. Estou respeitando todo o texto dele. Eu estou arrumando aquilo que está inadequado. Entendeu o que eu quero dizer? Ele pergunta para quem está lendo. Eu sou leitor, ele pergunta para mim. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Eu preciso de um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou lá no Shift, pressiono o Shift e o ponto de interrogação, porque o Shift, o ponto de interrogação, ele está é um sinalzinho que está na parte de cima da tecla. Então, preciso do Shift. Agora eu vou fazer o sinal, desculpa, o acento til, o acento circunflexo de vocês. Eu preciso pressionar o Shift, a tecla Shift, que fica perto da tecla de acento circunflexo e acento til, tá? Se você olhar no computador vai estar assim. Você pressiona ela, segura, pressiona o acento, os dois juntos, pressiona o Shift, segura, e daí junto dele pressiona o outro já. Solta os dois, não fica segurando. Quando você faz isso e pressiona a letra, vai dar certinho ali, ó. Viu? Como tinha a vírgula que ele tinha colocado, a vírgula não faz sentido aqui. Só que como é um ponto, continua na mesma linha, então eu tenho que modificar e colocar a letra maiúscula, porque eu continuo o discurso na mesma linha. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Eles acharam que era uma pessoa de confiança e não deu muito certo. Não. Está faltando acento. Para fazer esse acento, eu vou lá na tecla de acento do acento til, pressiono ela e solto. E pressiono a letra. Pronto. Depois, eu vou juntar aqui, ó, porque ficou separado. E não deu muito certo. Daí, esse certo é com C. Aqui, a vírgula está sendo colocada, mas está de maneira inadequada. Por quê? Ele termina uma ideia. Ele vai falar uma outra coisa. Os moradores do sítio não tiveram culpa.
vai passar uma outra informação. Essa outra informação não pode ficar na mesma frase anterior, tem que mudar. Então, os moradores do sítio não tiveram culpa, vírgula. Continua. Por que eles não tiveram culpa? Acharam que a pessoa tinha coração bom. Então, vem aqui, ó, tá faltando acento em coração. Acento tio, coração. Olha ali, ó, a vírgula separada da palavra. Eu venho aqui junto, coloco a vírgula depois o cursor depois da vírgula para separar, porque a vírgula tem que estar junto da palavra anterior. O ponto tem que estar junto da palavra anterior. Aí ali, vou retomar o texto, porque já me perdi. Eles acharam que era uma pessoa de confiança e não deu muito certo. Os moradores do sítio não tiveram culpa. Acharam que pessoa tinha coração bom. Acharam que pessoa tinha coração bom. Com certeza, na hora que você ouve eu falar isso aqui, você fala assim, professor, tá faltando um A ali, ó. A pessoa tinha um coração bom. Mas a Carla não precisa colocar entre aspas. Pode colocar entre aspas, pode manter, porque não é o nome real, é o nome fictício. Mas a Carla não tinha o mínimo de consciência, o mínimo de amor no coração. Aí aqui, ó, vou separar nessa parte, ó. Aqui. Já vou parar aqui, ó. Em vez de eu separar, deixar na mesma linha aqui, ó, não vou fazer isso. Vou apagar, vou colocar enter. Por quê? Porque ele termina aqui a informação sobre a Carla e vai dizer aqui, ó, cortar árvores, depois queimar, matar animais. É uma outra informação. Então tem que estar num outro parágrafo. É uma outra ideia. Então aqui, vou só arrumar o que ficou errado de novo. E vou reler, para ver se ficou certo agora. Ó, a palavra mínimo tem que ter acento. Ó. De novo. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Eles acharam que era uma pessoa de confiança e não deu muito certo. Os moradores do sítio não tiveram culpa. Acharam, de novo, ó, a palavra acharam está escrito 2 vezes. Num texto como esse, que é um artigo de opinião, não deve acontecer isso. Tá? Eles acharam de novo. Eu posso trocar o acharam por pensaram. Neste caso aqui, ó. Pensaram que a pessoa, ó, pensaram que a pessoa tinha bom coração, mas a Carla não tinha o mínimo de consciência, vírgula, o mínimo de amor no coração. E aí ele vai explicar. Cortar árvores e depois queimar e matar animais, você acha isso certo? Então, aqui. Cortar árvores e depois queimar e matar animais, você acha isso certo? É uma pergunta que faz. A sequência tem que ser com letra maiúscula. Se você acha, pois eu não acho. Aqui está faltando uma informação. Você está dialogando com quem está lendo o seu texto. Está perguntando se eu acho. Se eu acho, você está considerando que eu acho isso. Se você acha, então você tem que dizer, saiba, pois, e como você está colocando pois aqui, é com uma ideia de portanto. Saiba, portanto, que eu não acho e nunca vou achar o que aquela pessoa fez e nunca vou achar. Ó, tá faltando informação aqui. Você está misturando duas ideias diferentes aqui. Se você acha, saiba, pois, que eu não e nunca vou achar e nunca vou achar. Vou achar o quê? Vou achar certo tal atitude. Na outra linha, posso mudar aqui. Posso pegar o que ela escreveu ali, ó, mudar e colocar como conclusão, parte final do meu texto. Só que para isso eu vou ter que separar ali, ó. Por quê? Porque aqui ela colocou o minúsculo
e não deu espaço. Então, o que aquela pessoa fez, vírgula, é crime. O é não tem acento, ficou sem acento. Então, é crime. Ponto. Ela deveria pagar. Só que esse pagar ficou pagar. Bem mais do que uma prisão. Pagar. Bem mais do que uma prisão. A questão aqui é o seguinte. Eu vou tirar bem mais do que a prisão. Se eu quiser desfazer, ó, manter o que ela tinha, bem mais. Bem mais do que? Ela não terminou o texto. No caso, o Eduardo não terminou o texto. Eu não consigo entender o que ele quis dizer. Eu vou considerar que aqui está encerrado o texto. Por quê? Porque aqui é onde termina o texto dele. Dá a impressão que ficou faltando coisa no texto dele. Está faltando completar a ideia do artigo de opinião. Qual o objetivo disso? O que isso tem a ver com transformar o mundo? Está faltando essa conclusão, Eduardo. Então você precisa completar aqui. Bom, aqui a arrumação que eu fiz, a correção que eu fiz. Para você passar o seu limpo, devolver o seu texto a limpo para mim, deverá fazer essas correções. Agora eu vou deixar uma outra sugestão aqui. Sugestão. Eduardo, está faltando a conclusão de seu texto. Vírgula, artigo de opinião sobre ações que transformam o mundo. Tem um problema aqui nesse teclado desse computador aqui, que está faltando a tecla de direção para a direita. Aí eu tenho que usar ficando usando o mouse se eu quiser ir para frente. E eu não consigo ir nem para o final nem para frente. Muito bem, ainda bem que eu tenho o mouse. Então, sugestão, Eduardo, está faltando a conclusão de seu artigo, de seu texto. Artigo de opinião sobre ações que transformam o mundo. Outra coisa, você pode até entregar assim como está. Porém, não está em condições de concorrer num concurso de redação nesse gênero. Que gênero? Gênero artigo de opinião. Então, se você quiser manter o seu texto, concorrer, você vai ter que concluir o seu texto colocando aqui, tá? Um final para ele, depois que você fizer essas arrumações. Entendeu, Eduardo? Certo. Continuando, eu vou devolver agora para o Eduardo. Ó, solicitar reescrita. Concluir. Agora eu vou pedir para o Eduardo abrir lá no celular dele para ver como é que aparece para ele.
e a gente encerra esse nosso momento. Pode exibir a tela. Me mostra como que aparece para você no celular. Porque o Arthur já mostrou para a gente como é que aparece no computador. Agora, no celular do Eduardo. Ó, não gira a tela. Lembra que eu falei? Não gira a tela. Lá em cima, vai com calma. Ó, pendentes não tem nada. O que está escrito? Aguardando correção. Vai ter que atualizar. Ó, não, tá ali já, ó. Aguardando. Entrega 2 minutos. Clica ali. É isso ali? Já está embaixo, vamos ver se tem opção para você corrigir. Não. Você vai ter que atualizar. Saia e atualize. Ó, olha lá. Olha como é que apareceu. Não clique em nada. Olha como é que apareceu. É isso que eu queria mostrar para todos vocês. Assim apareceu para o Arthur quando ele mostrou no computador. Agora, o Eduardo está mostrando como é que apareceu para ele a correção online que eu fiz. E eu mandei para ele de volta. Ó. Aparece como se fosse redação em atraso. Redação pendente. Por quê? Porque ele vai ter que refazer. Ele vai ter que arrumar. Clica nela. Desce lá embaixo. Vai lá nas correções. Bem lá embaixo. Bem lá embaixo. No celular é mais difícil. Não clique em nada. Não clique em nada, você já foi no lugar errado. Eduardo e os colegas não vão fazendo antes de eu falar, senão vocês se perdem. Tá? Vai com calma, leia primeiro. Você já foi fazendo coisa errada. Lá embaixo. Esse é o seu texto. Lá embaixo. Lá embaixo. Isso. Aqui é o ponto. Não clique em nada. Só ouça. Depois você faz. Olha ali. Histórico de correções. Tá? Correções online. Ó. Realizado há poucos segundos. Correção online. Realizado há poucos segundos. Clica ali. Ó. Há 1 minuto. Ah, não. Ó, esse é o problema. Ó. Tudo que você fez, tudo que você mexeu depois que eu entreguei já alterou. Olha um pouco abaixo disso, ó. Devolvida para reescrita. Realizada há 2 minutos. É isso que você tem que prestar atenção. Ó. Tá vendo? Na hora que você entra, não vai clicando já na primeira coisa. Se você entra para corrigir online, você vai errado. Você tem que vir aqui primeiro, ó. E ver quais são as correções que você tem que arrumar. Clica ali agora. Devolvido. Olha ali, ó. Tá? Tudo aquilo que eu corrigi está ali para você. O que é que você tem que arrumar. Detalhe, pelo celular é mais difícil, tá? Mas você também pode arrumar pelo celular. É mais complicado. Por exemplo, se você fosse arrumar agora pelo celular, certamente você teria problema de você acompanhar o que eu escrevi aqui. O mais certo, sabe o que seria você fazer, Eduardo? Pegar esse texto que eu arrumei, todas as partes que eu arrumei, colocar no seu caderno e daí passar para lá. Isso seria o mais certo. Pelo computador é mais fácil, porque você está vendo uma tela e vai fazendo a outra, tá? No celular é mais difícil. Dá para fazer também, mas é mais complicadinho. Clica lá em corrigir online, por exemplo. Ó. Aí desce lá embaixo, ó lá. Lá onde você vai corrigir. Aqui está a parte da correção. Desce lá embaixo, pode descer mais. Pode descer mais. Mais. Não vai mais. Não vai mais. Não desce mais embaixo? Não tem mais nada para baixo. Então, tá vendo aquelas correções que eu falei? Não aparece mais para você. Ou seja, como você não desce mais a partir disso, fica mais complicado pelo celular você fazer uma correção. Olha lá. Ó. Cadê a correção do professor? Não está aparecendo para você. Você não consegue chegar lá. Por algum motivo, pelo celular, ele não permite você chegar. Certo? Volta na redação.
Aí aqui, volta, desce agora, desce. Aqui, ó. Aqui tá a sua redação. Você teria que arrumar de acordo com aquilo que eu passei para você. Só que você teria que ter agora a correção no seu caderno, porque ele aqui está do jeito que você mandou para mim. Ó, e daí para corrigir, seria você vir e arrumar cada um dos itens que eu falei para você. Entendeu? Basicamente isso. Você precisa ficar olhando aquilo que eu corrigi para você arrumar? Não. Você pode ir arrumando por conta própria aqui também. Mas aí você tem que ser capaz de conseguir fazer isso aqui sozinho, sem olhar lá. Agora, se você preferir, coloque o texto no seu caderno e vá arrumando aqui, digitando e arrumando onde é que tem que arrumar. Se preferir, deixe para a próxima semana, quinta-feira que vem, aqui no laboratório, não conversa com ninguém e faz a correção do seu texto. Entendeu? Arthur, pode falar. Ou pode escrever. Professor, eu terminei de ajeitar a minha redação. Posso enviar? Mostra para nós, antes de enviar. Arthur, mostra para nós a sua redação corrigida antes de enviar. E ele vai mostrar. Muito obrigado, Arthur. Parabéns pela sua rapidez e a sua organização para fazer isso aqui e mostrar para a gente. Ok. Pro Eduardo, que talvez não tivesse visto como é que ele mostra, desce lá embaixo, Eduardo, e mostra onde é que tá as minhas correções. Olha ali, ó. Tudo que eu corrigi semelhante ao do Eduardo. Tá? Clica lá na devolvida pré-escrita. Volta. Não, volta. Lá embaixo, lá embaixo. Não sai de lá. Continua lá embaixo. Onde está aparecendo ali? Isso. Ó. As correções que eu enviei. E ele já fez as correções. Agora vai no seu texto. Ó. Ele corrigiu. Agora ele vai clicar em enviar. Enviar redação. Ó, então tem que salvar, enviar redação. Pronto. E agora eu vou corrigir. Obrigado pela colaboração de vocês, pela participação de vocês aqui. A gente encerra essa nossa aula virtual. Depois eu vou compartilhar isso aqui com todos os grupos. É claro que eu vou fazer algumas edições para tirar aquilo que não importa. Por exemplo, essa correção que eu fiz com o Eduardo, vai ter o texto, o vídeo original, mas eu vou fazer recortes para ele não ficar muito longo, senão ele fica muito longo. Certo? Se o Arthur tiver mais alguma pergunta, se mais alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer no chat e eu respondo. Se não, podem sair e eu encerro o nosso momento. Pelo jeito não tem ninguém que tem uma pergunta. Agradeço a participação de vocês. Boa noite. A gente se vê a partir de segunda-feira. Só clicar no botãozinho vermelho para sair. Boa noite.